Fala galera, beleza? Eu sou o Black Nerd e esse é o Nerd Esporte 360, seu canal de dicas, análises e escalações para Cartola FC, notícias do futebol e muitas curiosidades também. Então galera, vamos lá pro nosso vídeo. Desta vez vamos falar de Cartola FC, vamos trazer para vocês aí o nosso time principal, aí rodada de número 2. Nosso time principal na última rodada foi razoavelmente bem, fez uma boa pontuação, demos uma valorizadinha, um pouquinho abaixo do que eu queria, mas ficamos ali num patamar interessante, ficamos acima da média dos cartoleiros, isso importa demais, né galera? Então vamos lá, vamos trazer a nossa escalação para essa rodada, buscando valorização e quem sabe também uma boa pontuação, tá? A única coisa que eu vou pedir para você, rapaziada, é que você se inscreva no nosso canal, continue se inscrevendo, que a gente já ganhou quase 1000 inscritos nessa última rodada, essa primeira rodada, né? Então vamos ver se a gente consegue manter essa meta aí. Se inscrevam no canal, deixa o like que ajuda demais, mas ajuda muito, clica no sininho para receber as notificações quando a gente soltar vídeos novos aí, e também segue a gente nas redes sociais, @NerdSports360, lá no Kawaii, no TikTok e também lá no Instagram, que lá a gente solta dicas rápidas com vídeos de menos de 1 minuto para você imitar na rodada, você que não tem tempo de pegar lives e nem vídeos aqui no YouTube, beleza? Então vamos lá para nossa escalação sem mais enrolação, mas antes, produção, solta aí a nossa vinheta! Então é isso aí galera, mostrando para vocês aí a nossa pontuação, né? Fizemos aí 64 pontos, né? Fomos até que razoavelmente bem, a média dos cartoleiros ficou em 52 pontos, então fomos bem aí na rodada, conseguimos valorizar as 5,60 cartoletas e vamos em busca aí de mais uma boa valorização. Nossos jogadores aí dessa última rodada, né? Apostamos no Claudinho, foi bem, o Kaique Rocha também, o Everton não foi tão bem assim, mas o Mastriani e o Pedro representaram bem e o Cuca também mandou muito bem, fazendo boas pontuações e garantindo uma pontuação razoável para o nosso time. Agora vamos lá, rapaziada, em busca de mais uma mitada, desta vez aí valorizando e pontuando bem nessa rodada 2. Então vamos lá galera, começando aqui pelo gol, tá? Lembrando que nessa rodada agora, segunda rodada, você deve sim focar em jogadores, tá? Mesmo que o pessoal lá da live do Cartola falou, não vai ter nada disso nessa temporada, mas me parece que vai ter sim, tá? Continue focando em jogadores que foram bem na última rodada, não precisa ser aquele que estourou na valorização, mas as jogadores que tiveram uma boa média na primeira rodada, para você continuar valorizando nessa rodada, tá? Algumas peças aí que eu vou trazer para vocês aqui com a valorização, ainda não saiu o mínimo para valorizar aqui no Cartola, mas alguns aqui eu já sei de cabeça, então você já vai ter uma base aqui de quais são as melhores peças para essa rodada. Então vamos lá, vamos começar pelo gol. E no gol, galera, eu gosto de algumas peças para essa rodada, tá? Gosto aqui do João Ricardo, eu acho que é uma peça muito interessante aí, vale a pena para a rodada, enfrentando o Cruzeiro em casa. Tem chance aí de segurar o SG e de repente fazer algumas defesas. Ele que valorizou só 0,17, tem uma boa possibilidade aí, custando 4 cartoletas, de valorizar cerca de vai precisar de uma ou dois pontos aí para começar a valorizar, então uma excelente opção. Gatito não é uma boa peça para valorização, ele vai precisar cerca de 4 pontos para começar a valorizar, mas tem uma boa chance de segurar o SG contra o Atlético Goianiense, que vem aí com muitos desfalques, tá? Depois do último jogo contra o Flamengo. Gosto também de algumas peças aqui para essa rodada, como o Bento, que valorizou 0,34 e vale a pena para a rodada, deve precisar de bem pouquinho. O Cássio também precisa de pouco para valorizar. E o Everton, se eu não me engano, precisa de coisa de menos 0,23, uma coisa assim, mas ele precisa de bem pouquinho também para começar a valorizar, tá? São peças interessantes, só que o preço do Everton tá bem alto, né? O Everson da equipe do Galo vai precisar de uma boa pontuação para começar a valorizar, mas tem uma boa chance de SG para essa rodada. Se eu tivesse grana, provavelmente eu iria com o Everson. Como eu não tenho, eu vou de João Ricardo, apostando numa boa pontuação do goleiro, com algumas defesas e quem sabe até no SG, e pensando além disso em valorização. Agora vamos passar para nossa zaga. E aqui na zaga, galera, temos outras boas opções para essa rodada. Gosto do Félix Torres, vai precisar de bem pouquinho para valorizar também, vai precisar de cerca de 2 pontos, 1 ponto e alguma coisa para valorizar. O Gemerson também vai precisar de bem pouquinho para valorizar, eu nem vou pensar muito, eu vou com ele. Gostaria de ir com o Maurício Lemos, mas infelizmente o Maurício Lemos está custando 9,20, é um preço muito alto por enquanto para o nosso time, tá? Mas eu acho que o Gemerson dá para garantir uma boa pontuação. E vou fechar com outro
outro zagueiro que o pessoal não tá visando muito, galera, eu vou com ele, tá? Espero que ele continue valorizando igual valorizou nessa última rodada, e é o Kaique Rocha da equipe do Atlético Paranaense, tá? Vamos fechar com ele por enquanto. Outras boas opções para essa rodada que eu gosto, tá, galera? Gosto muito aqui do Brits da equipe do Fortaleza, eu acho que vale a pena para essa rodada. Outra peça interessante é o Fabrício Bruno, apesar de ter desvalorizado da última rodada, tem chance de ir bem nessa, tá? Outra peça interessante para essa rodada é o Félix, também do Corinthians, vale muito a pena, vai precisar de bem pouquinho para começar a valorizar, e são mais ou menos essas peças de zagueiro que eu gosto, tá? Tem algumas outras, mas eu acho um pouco mais arriscado. O Bastos é uma interessante pelo preço, mas por enquanto vou com esses dois zagueiros. Agora vamos passar para as nossas laterais. E aqui nas laterais, galera, Juninho Capixaba seria uma ótima opção se não fosse esse preço tão alto dele, tá? Afinal de contas, ele vai precisar aí de uma boa pontuação para valorizar. O Bragantino não vem tão bem assim no campeonato, eu não vou fechar com ele, mas seria uma ótima opção. Ele vai pegar ali pelo lado dele o Rossi do Vasco, que é um cara que gosta muito do drible, vai muito para cima, ele deve fazer muitos desarmes contra o Rossi, então é uma peça interessante. Outra peça muito boa para essa rodada é o Guilherme Arana, custando 12,25, não vai precisar de muito para valorizar, porque ele acabou dando uma valorizadinha nessa rodada, mas não vou com ele pelo preço, tá? 12,25, eu vou deixar de escalar outros jogadores lá na frente que eu quero colocar para esse jogo, tá? Piquerez pode ser uma peça muito interessante para essa rodada também. Gosto muito também do Léo Godoy, que ele deve valorizar, precisar de pouco para valorizar. O problema é que joga fora de casa, eu não quero arriscar tanto assim, tá? Mas eu vou fechar com um cara que fez 0,13, custa barato, vai precisar de pouco para valorizar, que é o Ayrton Lucas do Flamengo, tá? Ele costuma ir muito bem contra o São Paulo, jogos entre o Flamengo e São Paulo costumam ser jogos bem ofensivos, e o Ayrton Lucas joga bem no ataque. Estou pensando aí em uma assistência ou de repente um golzinho do lateral rubro-negro, tá? E vou fechar com outro cara que é o Saravia, Enzo Saravia. Ele precisa de pouco para valorizar, custa pouco, vai pegar pelo lado dele ali o Marcelo Hermes, que é um lateral que apoia bastante, não é tão ofensivo quanto o Claudinho, e eu acho que ele cede mais desarmes do que o Claudinho, então vamos de Saravia, pensando em muitos desarmes do Saravia e com uma boa possibilidade de SG, então o Saravia será o nosso lateral. Marçal eu gosto também para essa rodada. Varela, que não jogou na última, custando 4 cartoletas, ele vai precisar de cerca de 1,60 para começar a valorizar, né? 2,20 para começar a valorizar. O Mateu Ponte vai precisar de menos 27, 0,27 para poder começar a valorizar. Uma ótima opção para quem tem pouca cartoleta, custando só 3,91. Se eu não fosse aqui com o Ayrton Lucas e nem com o outro lateral que eu tô indo aqui, o Saravia, provavelmente eu iria de Mateu Ponte pensando em valorização, tá bom? É uma ótima opção. E agora vamos passar para o nosso meio de campo. E aqui no meio de campo, claro, a Arrascaeta é sempre excelente opção, só que tá bem desvalorizado, não gosto dele para essa rodada, precisar de muito para valorizar, igualmente o Rafael Veiga, então para essa rodada não gosto muito. Para arriscar num jogador que precisa de muito para valorizar, eu vou arriscar no Gustavo Scarpa, porque eu acho que o jogo é mais propício para ele dar uma assistência, fazer um gol, quem sabe, né? Então vamos de Gustavo Scarpa. Mas um cara que precisa de pouco para valorizar é o De La Cruz, se eu não me engano vai precisar de menos 0,23, menos 0,5 ou menos 0,23 para começar a valorizar. Ainda não saiu o mínimo para valorizar aqui do Cartola, estamos aguardando, mas já vamos gravar o vídeo assim mesmo. Vai precisar de menos 0,25 para começar a valorizar De La Cruz, e será o nosso segundo meio campista, tá? Acredito que tem boa chance de ir bem nessa rodada. Gosto do Zarate, só que ele vai precisar de cerca de 4 pontos para começar a valorizar, tá? Gosto também aqui do Fernandinho, vai precisar de pouco para começar a valorizar, vale muito a pena, porque... Por que eu tô chegando nesse número que precisa de pouco ou precisa de muito para valorizar? Porque o Fernandinho foi melhor que o Zaratio na última rodada, tá vendo aqui, ó? Que ele valorizou um pouquinho, fez uma boa pontuação, tá? Ó, a última pontuação dele foi 10,50, a última do Saravia, do Zaratio foi 2,60. Então, sempre na segunda rodada se dá mais prioridade a quem teve uma média melhor na rodada anterior, beleza? Então, pensando nisso, vamos de Giancarlo, que na última rodada fez 9,30, valorizou 2,39 e vai precisar de 0,27 para começar a valorizar. E eu vou com ele pensando em valorização. Se ele fizer, aliás, 0,75 para começar a valorizar. Se ele fizer um ponto, ele já valoriza. Então vamos com o Giancarlo do
do Juventude, tá bom? Outras peças que eu acho interessante é o Aníbal Moreno, eu gosto dele para essa rodada. Outra peça que eu gosto também é o Lucas Romero, que tem uma boa possibilidade aí de ir bem nessa rodada também. O Pochettino precisa de bem pouquinho para valorizar, vale a pena também para essa rodada. O Eric da equipe do Atlético Paranaense, mas eu acho que eu ficaria com essas peças aí para meio campo, beleza? Agora vamos passar para o nosso poderosíssimo ataque. E aqui no ataque, galera, eu vou correr o risco com o Hulk. Muita gente aí tá meio com o pé atrás, mas eu vou correr o risco com ele. Eu prefiro ir com ele e ele ir mal e todo mundo ir mal junto comigo do que eu não ir com ele e ele dar uma mitada e todo mundo mitar menos eu. Então vou com o Hulk nessa rodada. Ele vai precisar cerca de 13 pontos para valorizar, um gol e uma assistência, mas do que eu vi do Criciúma, tem uma zaga extremamente frágil. Eu acredito até numa goleada da equipe do Galo em casa enfrentando o Criciúma. Então vamos com o Hulk para essa rodada. Outro cara que eu vou apostar alto também é o Pedro do Flamengo. Vai precisar de uma certa pontuação de uns 7, 8 pontos para começar a valorizar, mas tô contando com um golzinho dele, espero que ele bata essa meta, tá? Outro cara que vai precisar de pelo menos 10 para valorizar é o Paulinho. Não vou com ele porque aí dobrar para mim já seria um pouco arriscado demais, então não vou arriscar tanto assim, tá? Mas eu vou arriscar com um cara interessante que vai precisar de uma boa pontuação para começar a valorizar, é o Hendrick, tá? Acredito que ele deve marcar contra o Internacional, aposto nisso e vou com ele para essa rodada. Mas outras peças que eu acho interessante também é o Lutero, vai precisar de pouco para valorizar, Canóbio precisa de pouco também para valorizar e a ótima opção, tá numa fase espetacular. Eduardo Sacha precisa de pouquíssimo para valorizar também e tá fazendo gol, fez 13,50 na última, né? Outra boa opção também para essa rodada seria o Luiz Fernando, precisando de bem pouquinho para valorizar também, fez 9,90 na última. Júnior Santos fez 6,80, vai precisar de bem pouquinho também para valorizar, outra peça muito boa. E o Flaco Lopes, que vai precisar cerca de 4, 5 pontos para valorizar, vai precisar de um pouquinho mais, tá? E eu acho que são essas peças aí que eu gosto de ataque para essa rodada de número 2, tá bom, galera? Agora vamos fechar com o nosso treinador. E de treinador, galera, eu vou de Arthur Jorge, que vai precisar de cerca de 2 pontos alguma coisa para começar a valorizar bem pouquinho, né? Outras peças que eu acho interessante é o Jair Ventura, o Roger Machado vai precisar de cerca de 1 ponto e alguma coisa para começar a valorizar bem pouquinho também, vale a pena para a rodada. E o Gabriel Milito, que precisa de bem pouco também para valorizar e tem um potencial incrível aí de pontuação, afinal de contas enfrenta o Criciúma em casa, beleza? Então é isso, galera, vamos lá agora montar o nosso banco de reservas e já voltamos com o nosso capitão. Então é isso aí, galera, o nosso banco ficou com o Gatito Fernandes no gol, Mateu Ponte aí na lateral, Bastos na zaga e no meio campo Aníbal Moreno. No ataque temos o Canóbio, aí completando nosso banco de reservas. E o nosso time ficou montado aqui com o João Ricardo, é o nosso goleiro, Gemerson e Kaique Rocha, a dupla de zaga, Saravia e Ayrton Lucas nas laterais, De La Cruz, Jean Carlos e Gustavo Scarpa no meio de campo. No ataque eu vou de Pedro, Hendrick e Hulk. E o nosso capitão para essa rodada será Hulk do Galo, claro, se eu tô com ele é que eu tô pensando que ele vai imitar demais na rodada, então vamos pôr ele de capitão. Esse time custou apenas 115 cartoletas, tá? E tem um potencial interessante para valorização, beleza? Então é isso aí, galera, time montado para essa rodada de número 2, tá? Fica de olho aí que a gente tá soltando vídeos aí também de time tiro curto, já soltei um hoje, tá bom? E amanhã teremos também lá no TikTok mais dicas rápidas, 4 dicas de cada posição no TikTok, no Instagram, nas redes sociais, também lá nos shorts do YouTube, tá? Então fica de olho aí que tem muito, mas muito conteúdo no nosso canal, beleza? Tamo junto, galera. Vamos para mais uma rodada de número 2. Uma boa sorte a todos vocês. Que Deus abençoe a todos nós e tchau!